Olá, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos todos, seguidores da nossa página no Facebook, né? Boa tarde a todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Compromisso firmado, aqui estamos, né? Hoje, nesse dia, ou seja, nessa tardinha especial, onde Jesus nos dá a graça de estarmos com saúde e aqui meditar na sua palavra, né? Eu sei que muitos podem estar trabalhando ainda nesse horário, mas com certeza serão bem-vindos quando depois por aqui passarem. Quando depois puderem participar desse vídeo, compartilhar, se achar importante curtir, né? Que bom que temos esse recurso para falar com nossos irmãos. É um tempo em que nós devemos viver, né, meditando sobre a palavra de Deus, sobre as orientações que Ele quer nos dar, né? Então, é um momento oportuno, porque eu acredito que quem está em casa já fez todas as coisas que tinha para fazer e agora está num intervalo para logo mais começar, né, a preparação da janta, né, o café, as mães de família, né? E as pessoas que se empenham para dar um jantar especial para a sua família, né? Então, esse intervalo de tempo que estamos aqui é o tempo oportuno que Deus nos dá para a gente meditar a sua santa palavra. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós começamos com o santo do dia. O santo do dia é um santo muito importante. É São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, ele nasceu no ano de 1786 e morreu em 1859. São João Maria Vianney era conhecido universalmente como cura de Ars. Nasceu na França. Superou os obstáculos de uma inteligência modesta e de turbulência política da Revolução Francesa para realizar seu grande sonho, que era o de ser sacerdote. Era o grande sonho de São João Maria Vianney, ser sacerdote. Enviado a uma paróquia remota, chegou a exercer um ministério extraordinário como confessor, dedicando a maior parte do seu tempo à comunicação sacramental do perdão de Deus. Levou uma vida de ascese esforçada e de oração contínua. Então, São João Maria Vianney é, assim, o patrono de todos os sacerdotes, porque ele muito lutou para chegar a ser um. Por isso, nesse dia, nós estamos, assim, pedindo a Deus também pelas vocações sacerdotais. Domingo passado foi o dia dedicado à vocação dos padres ou presbíteros, né? E esse mês todo, a gente vai rezar por várias vocações. Cada domingo a gente vai rezar por uma vocação. E hoje a gente quer pedir aqui a São João Maria Vianney que ele continue protegendo os sacerdotes, continue intercedendo a Deus por cada um dos sacerdotes. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres e curar os corações contritos. A vida de São João Maria Vianney é um testemunho de que um coração pobre, humilde e simples é capaz de produzir muitos frutos para Deus. Testemunha, acima de tudo, a obra que o próprio Deus realizou nele. Nesta liturgia da palavra, por intercessão de São João Maria Vianney, oferecemos nossas vidas a Deus para que Ele realize em nós a sua santa obra. Então, através de São João Maria Vianney, peçamos ao Senhor que Ele, ao nosso Deus, que Ele realize em nós a sua santa obra começada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de poder e misericórdia, que tornaste São João Maria Vianney um pároco admirável por sua solicitude pastoral.
Dai-nos, por sua intercessão e exemplo, conquistar no amor de Cristo os irmãos e irmãs para vós e alcançar com eles a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A leitura que hoje nós lemos e meditaremos é a leitura tirada de Jeremias. Profecia de Jeremias, capítulo 30, versículo Jeremias 30, capítulo 30, versículos de 1 a 2, de 12 a 15 e de 18 a 22. Se você está com sua Bíblia, nos acompanhe comigo nessa leitura muito importante. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Isto diz o Senhor, Deus de Israel. Escreve para ti um livro. Escreve para ti num livro todas as palavras que te falei. Isto diz o Senhor. Incurável é tua ferida, maligna a tua chaga. Não há quem conheça teu diagnóstico. Uma úlcera tem remédio, mas em ti não se produz cicatrização. Todos os teus amigos te esqueceram, não te procuraram mais. Eu te causei uma ferida como se fosse inimigo, como um castigo cruel. Por causa do grande número de maldades que te fez endurecer no pecado. Por que gritas em teu sofrimento? É insanável a tua dor. Eu te tratei com dureza por causa das tuas inúmeras maldades e por causa do teu endurecimento no pecado. Isto diz o Senhor. Eis que eu mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão de suas moradias. A cidade ressurgirá das suas ruínas e a fortaleza terá lugar para as suas fundações. De lá sairão cânticos de louvor e sons festivos. Hei de multiplicá-los, eles não diminuirão. Hei de glorificá-los, eles não serão humilhados. Teus filhos serão felizes como outrora, e sua comunidade estável na minha presença. E agirei contra todos os que os molestarem. Para chefe será escolhido um dos seus, e o soberano sairá do seu meio. Eu o incitarei, e ele se aproximará de mim. Quem dará a vida em penhor da sua aproximação de mim? Diz o Senhor. Sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Serei meu povo, e eu serei vosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo é o Salmo 101 ou o 102, dependendo da Bíblia. Salmo 101 ou 102. A resposta está no versículo 20, parágrafo B. O Senhor olhou a terra dos altos céus. O Senhor olhou a terra do alto céu. As nações respeitarão o vosso nome e os reis de toda a terra a vossa glória, quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade. Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. O Senhor olhou a terra do alto céu. Para as futuras gerações, se escreva isto. E um povo novo a ser criado, louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para o gemido dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados.
o Senhor olhou a terra dos altos céus. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança. E ante vós se firmará a sua descendência, para que cante o seu nome em Sião e louve ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem e todos os impérios o servirem. O Senhor olhou a terra do alto céu. O Senhor olhou a terra do alto céu. Passamos agora ao Evangelho que foi tirado do livro do evangelista Mateus. Evangelho de São Mateus, o capítulo é o 15, o versículo é de 1 a 2, de 10 a 14. Mateus 15, versículos 1 e 2, 10 a 14. Proclama Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam as tradições dos antigos? Pois não lavam as mãos como quando comem o pão. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso é que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não for plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os. São cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos, vemos uma leitura, o Salmo e o Evangelho. Os três são mensagens distintas, mas estão assim entrelaçados. A sua mensagem está entrelaçada entre eles, né? O início da primeira leitura parece querer nos assustar. Tudo ia de mal a pior. Tudo ia de mal a pior. Feridas incuráveis, chagas malignas, castigos cruéis, dores insanáveis, inúmeras maldades e endurecimento do pecado. Endurecimento no pecado. Tudo isso estava se passando naquele lugar aonde o profeta Jeremias foi enviado. Não havia mais remédio e salvação para o ser humano endurecido em seu próprio pecado. Não havia mais remédio e salvação para o ser humano endurecido em seu próprio pecado. É difícil a gente imaginar que não haverá mais remédio nem salvação para o ser humano. A esperança é que haja misericórdia de Deus. A esperança de todos nós, é que haja misericórdia de Deus, né? Porque o pecado existiu e existirá. Pois se a gente não se esforçar muito, a gente não se liberta, a gente não se livra do pecado. De fato, o homem abandonado a si mesmo nada pode, exceto criar leis tão rígidas
duras e bizarras, quanto ele próprio, como a que ouvimos no Evangelho sobre a obrigação de lavar as mãos. Então, meus irmãos, o homem abandonado a si mesmo, ele não pode fazer nada, a não ser fazer leis cruéis, leis difíceis de serem suportadas, de serem carregadas. E são capazes de criar leis que talvez não leve o ser humano a nada, né? Naquele tempo, no tempo do profeta Jeremias, existiam muitas leis, muitas. Eram uma série de leis, uma série de leis que teria que ser observadas. Hoje a gente tem essas leis resumidas em apenas 10 mandamentos. Mas naquele tempo eram mais de 900 leis para que as pessoas fossem obedientes. Se a gente perceber, se a gente observar aqui, são leis tão bobas, né? Que eles criaram para si mesmos, né? Porque eles estavam abandonados em si, como a obrigação de lavar as mãos antes das refeições. Isso é importante? É. Não devemos comer com as mãos sujas, né? Comer com a mão cheia de bactéria, com as mãos sujas. Mas até chegar a ser uma obrigação, ser uma lei, que quem não fizesse seria punido, aí já era demais, né, meus irmãos? Aí já era demais. Saber que a gente precisa higienizar as mãos, principalmente nos tempos de hoje, né? Principalmente nos tempos de hoje. Higienizar as mãos para sentar à mesa, isso aí não é uma obrigação, é uma grande necessidade. Mas naquele tempo era uma lei, era obrigado e as pessoas não podiam ultrapassar. Tanto é que no Evangelho os fariseus, né? Os fariseus e os mestres da lei fizeram aquela pergunta a Jesus: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lavaram as mãos quando comeram o pão. Né? Então, assim, Jesus, eu acredito que ele deve ter observado que os discípulos, tinham, né, feito algo contrário àquelas leis antigas. Mas ele, como mestre sábio, ele percebeu, deixou passar, e ele até já sabia que vinha um questionamento para ele. Iria ser questionado. Ele já sabia, né? E ele, como sempre, aproveita das situações para dar um grande ensinamento a todos nós. Deu naquele tempo aquelas pessoas e hoje ele dá para todos nós. E o próprio Jesus respondeu: o que torna o homem puro não é aquilo que entra pela boca, mas sim aquele que sai pela boca, ou seja, que sai de dentro do seu coração, de dentro da sua mente, como as maquinações. Em outro evangelho ele vai explicar, né, todas as estratégias que criamos para prejudicar o outro, né? Tudo aquilo que vem do nosso coração, da nossa mente, para prejudicar a nós e aos outros, isso sim que torna o homem puro. A qual constantemente o espreita para sair de sua boca e torná-lo impuro, como afirmou Jesus. Deus, ele conhece o nosso interior e sabe que existe ali muitas plantas más que precisam ser arrancadas. Ele conhece muito bem o nosso interior e ele sabe que dentro de nós, dentro do nosso coração e da nossa mente, existe muitas coisas más, muitas plantas más que precisam serem arrancadas. Mas ele, na sua paciência de bom pai, ele fica aguardando até o momento certo para ele entrar em ação e arrancá-las. Porque no final do Evangelho ele nos diz: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada.
toda a planta que estiver dentro de nós, dentro do nosso coração e da nossa mente, que não foi algo plantado por Deus, ou talvez até, ou seja, plantado também através da escuta da sua palavra, esta será arrancada pelo Pai. E ele nos diz que o Pai Celeste é um bom e experiente agricultor. Ele sabe qual é a planta má e sabe também qual é a hora certa de arrancá-la. Ele conhece a melhor maneira de arrancar o mal que há em nós. Portanto, tenhamos paciência quando algo nos parecer demasiado duro ou pesado para nós. Como os ouvimos na primeira leitura e no Evangelho, é o Pai que está trabalhando e arrancando as plantas do mal do nosso interior. E isso é o maior bem que nos poderia fazer, pois somente com um coração purificado poderemos ser verdadeiramente e inteiramente o povo feliz de Deus em Jesus Cristo. Então, hoje, nessa tarde, nesse dia de hoje, peçamos a Deus que Ele não deixe crescer, que Ele não deixe florescer em nosso coração essa planta amar. E ali, né, como Ele falou no final, deixai-os, né, deixai essa planta lá até o dia que o Pai Celeste quiser arrancar. Deixai-os. E Ele volta, chama aqueles guias que estavam ali para guiar o povo, né? Os mestres da lei, os fariseus. Ele chama aqueles mestres da lei e fariseus que estavam ali para guiar o povo. Ele chama esses guias de guias cegos. E quando um guia cego guia outros cegos, a tendência é cair no buraco, né? A gente já percebe, né? Então hoje a gente vai estar aqui pedindo a Deus que os nossos guias espirituais, eles não sejam guias cegos, né? Que São João Maria Vianney possa assim guiá-los, interceder a Deus por eles, pelos nossos guias, né? Nossos guias espirituais, que são aqueles que o Senhor colocou aqui nessa terra para nos guiar, que eles consigam enxergar de maneira real e verdadeira a Santa Palavra de Deus e que eles possam sim nos guiar para o bem, para o nosso bem, para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima. Com a confiança de um coração humilde, ofereçamos ao Pai, que Jesus nos revelou os nossos pedidos e intenções, dizendo: Senhor, ouvi-nos. Pelo Santo Padre, o Papa, para que a sua pregação e a sua vida sejam um estímulo a todos os fiéis para buscar a santidade, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos. Por todas as mulheres grávidas que cogitam o aborto, para que a luz de Cristo as convença do imenso dom que carregam em seu ventre, e para que haja pessoas capazes de auxiliá-las em sua gestação, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos. Por todos os sacerdotes, para que, a exemplo de São João Maria Vianney, o testemunho de uma vida santa seja a sua maior pregação, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos. Por cada um de nós, para que cooperamos sempre mais com a obra de Cristo em nossas vidas, crescendo em santidade e testemunhando o seu Evangelho, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos. Pai querido, estes são os nossos pedidos e intenções que humildemente apresentamos à vossa bondade, a fim de que, amparados por vosso auxílio, anunciemos com nossas vidas o vosso amor em Cristo Jesus, nosso Senhor, que conosco vive e reina para sempre. Amém. Rezemos todos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Nós vos entregamos as nossas famílias. Cuida das nossas famílias, cuida do nosso país, cuida das pessoas acometidas por esta doença. Amém. Pois bem, meus irmãos, muito obrigado a todos que puderam participar comigo, que ficaram um tempinho, que não puderam ficar, aqueles que vão vir depois. Muito obrigada a todos que passarem por este vídeo. Hoje, amanhã, em outro momento, não importa. O importa é que vão poder ouvir a palavra de Deus, né? E ouvir as orações contidas nesse momento de hoje. Então, graças eu dou ao Senhor nosso Deus por todos vocês e por cada um que tiveram a oportunidade de participar, de ouvir e de assistir até o fim. Porque só quem vai assistir até o fim vai perceber o quanto eu sou grata a Deus por cada um de vocês. Muito obrigada a todos. Mais tarde teremos oração na nossa página, com a oração do terço, né? À noite, às 7h30, noite que já é, né? Quase noite. Já é noite. Então, às 7h30. E amanhã voltaremos neste mesmo horário, se o bom Deus nos permitir. E estaremos de novo aqui para levar a palavra de Deus àqueles que realmente quiserem e estiverem dispostos a ouvir a santa palavra de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigada. Até lá. Tchau.